prazer estar aqui com vocês. Eu sou Paula, tá? Paula Mateus, sou médica, sou CCO da Saúde D, né? A plataforma de saúde do Grupo Fleury. Aqui na O2O, eu sou a líder do Comitê de Health Techs and Wellness. A gente está aqui hoje para falar dos desafios de CX para o setor de saúde. É um assunto super bacana. Trouxemos 2 pessoas feras de mercado para nos contar um case. É uma parceria do Comitê de Health Techs junto com o Comitê de CX. A gente estava começando a fazer essas dobradinhas para começar a trazer para o mundo de health o que o varejo, a logística e todos os outros setores da economia já aplicam. Eu chamo o Rodrigo. Sou bem breve aqui, porque eu estou doida para ouvir essas feras falarem tanto quanto vocês. Obrigado aí, Paula, pela abertura, pela introdução. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Já quero agradecer aí o espaço, a BO2O, a todos que estão aqui nos prestigiando, aqui acompanhando essa transmissão. Já aproveito para pedir aquela curtida básica no canal, para acompanhar nossas redes sociais, também visitar o nosso site da associação, que vem crescendo cada vez mais. E com isso que a Paula comentou muito que é legal, né, de uma associação, e tem que ser sempre assim, que é a cooperação, né, a colaboração, a gente poder ter as trocas entre os conteúdos. Eu estou aí com esse desafio e também muito feliz de estar à frente do Comitê de CX aqui da associação desde aí do mês passado, né, já deu um mês, em maio aqui a Recarga Pace se associou, né, enfim, já chegando aqui com esse desafio, está sendo muito bom ter toda a troca dentro do comitê e agora juntando esses 2 comitês que trazem 2 temas aí que acho que nesse último ano e meio, né, tiveram aí uma efervescência ainda maior, né, falar de saúde, acho que não precisa nem dizer porquê, né, saúde em todos os sentidos, né, física, mental, emocional, né, a gente vai poder debater um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e experiência do cliente, né, cuidar do cliente, que é também um cuidado, né, cuidar da saúde do nosso cliente, tem tudo a ver, aí a gente ter essa troca e vamos poder aí certamente explorar bastante nesse nosso painel dos desafios do CX para o setor de saúde. A gente tem aqui 2 convidados aqui ilustres, vou passar daqui a pouco a palavra para o primeiro deles. A gente tem aqui o Daniel da Qualicorp, já daqui a pouco eu passo para ele se apresentar. Temos o Glaucio também da Gênesis e a Paula vai continuar com a gente aqui também para participar do debate. Em termos de estrutura, pessoal, então, como primeira parte, após essa introdução, né, eu vou passar a palavra para o Daniel se apresentar e falar do case da Qualicorp, um case que vai permitir a gente abordar, acho que alguns temas bem bacanas, e aí depois a gente abre o debate, trazendo o Glaucio também para a mesa, eu já faço depois uma deixa, depois que o Daniel apresentar o case, para ele se apresentar e comentar um pouco, a gente debate e depois, por favor, se estendam perguntas, por favor, se enderecem as perguntas aqui para a gente tendo espaço no final, a gente com o maior prazer vai poder debater aqui, se não puder debater aqui, a gente está à disposição aí no dia a dia para todos vocês. Muito bem, falei pra caramba já, também estou muito curioso. Daniel, a palavra é sua, passo para você, gerente de CX aí da Qualicorp. Por favor, se apresente e fique à vontade aí para falar sobre o case, sobre os desafios, sobre o contexto, os aprendizados. A palavra é tua, aí 10, 15 minutinhos para você discorrer à vontade aí. Bem-vindo e muito obrigado. Beleza. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer o convite de participar do evento. Eu, como profissional de CX, eu fico muito contente de poder disseminar todo o contexto, disseminar todo o conhecimento que a gente vem aplicando e adquirindo também. É uma matéria que me encanta muito porque a gente conduz de um jeito e a todo instante a gente sofre alterações. A própria pandemia nos prova isso. O jeito de fazer CX antes da pandemia e depois da pandemia, a gente pode falar que a gente muda bastante. Então, é um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou profissional de CX, já trabalho no ramo há 4 anos, trabalhei muito tempo em seguradoras, trabalhei em Sul América, trabalhei na Itaú Seguros também, lá atrás, trabalhei na Bradesco Seguros, então de seguro eu tenho uma experiência bacana e poder falar de CX no mercado de seguros e no mercado de saúde é muito bacana, porque é um assunto muito sensível. E o CX dentro desse segmento de saúde, dentro do processo de seguros, ele não é um CX convencional, muito diferente, mercados são muito diferentes. Você fazer um CX para uma rede de streaming, você fazer CX para uma rede de varejo é totalmente diferente, a necessidade é diferente do cliente. Isso é óbvio, chovendo molhado. Mas acho que o grande ponto é como se implementa uma questão de centricidade do cliente dentro de um mercado segurador, dentro de uma empresa seguradora, que no Brasil, em sua maioria,
são empresas muito tradicionais. Hoje você tem Insurtechs aparecendo, você tem novas seguradoras, mas as que dominam o mercado são empresas que têm mais de 20, mais de 30 anos. E você entrar dentro desse processo é complicado, é trabalhoso, mas quando você começa a ver resultado, é muito bacana. E você vê resultado na medida, em toda uma questão de métrica. E é isso que eu vou abordar um pouquinho aqui. A questão de CX é um assunto novo no Brasil, nos Estados Unidos é uma matéria que já se discute desde a década de 60, e eu tive a oportunidade de começar a falar de CX lá na Sul-América, não era bem CX, era uma sigla CVM, Customer Value Management, diferente, né? Ver pontos de contato, ver pontos em que o cliente colocava muito valor. E aí, na minha estada final ali na Sul-América, consegui ver o assunto CX mesmo, me profissionalizei, fui atrás de curso, fui me capacitar. Até então, no Brasil, era um assunto muito novo, e poder entrar nessa situação no mercado é desafiador, e a todo momento você está aprendendo. E aí veio o convite para trabalhar na Bradesco Seguros, até como montar a área de experiência do cliente. E quando eu chego na Bradesco Seguros, uma empresa sólida, eu até estava falando, batendo um papo aqui sobre o Bradesco, é uma empresa tão sólida, com uma cultura tão forte, que você chegar com uma nova metodologia é muito complicado. Então, no que a gente pode dizer de principal dificuldade é a cultura da empresa. Quando você quer implementar uma nova filosofia na qual você tem que direcionar todo o esforço para o cliente, acho que a cultura da empresa é um fator fundamental. Quanto maior a empresa, mais complexo e a maior quantidade de ações que você tem que atingir para que a cultura centrada no cliente possa ser implementada. Não é fácil. Imagina que a empresa, nesse sentido, é um grande transatlântico, gigante, dentro de um mar aberto. E a direção dela, quando você pega uma empresa tradicional, está apontada para o produto, para o comercial, vender. Eu quero vender, eu quero manter o cara, muitas vezes em retenção. Para você ajeitar esse navio, colocar ele na direção do cliente, você pegar o leme e girar toda a bombordo, estribordo, não é fácil. E até o navio entrar nessa direção correta, no caminho para o cliente, vai exigir um esforço tremendo e vai exigir uma resiliência muito forte para que você consiga atravessar barreiras culturais. E barreiras culturais vão além do CX, você também trabalhar com questões de modelos de trabalho, metodologia ágil, por exemplo. Hoje, dentro do universo que eu mais gosto de trabalhar é quando você mistura a questão de CX com ágil. E isso é muito bom, porque você dá celeridade ao assunto, você coloca a voz do cliente em primeiro ponto e você consegue efetivamente trabalhar pontos de melhoria. O patrocínio da alta liderança é fundamental para que isso aconteça. Você ter a metodologia aplicada no projeto, dentro das grandes metas da companhia, é muito importante. Muita gente, vou colocar o NPS como meta corporativa. Pô, isso é legal, mas a diretoria está empenhada em colocar essa meta de NPS, de experiência, CSAT, ou esforço dentro do seu dia a dia. O grande lance é quando você trata no dia a dia a questão do CX, nos mínimos detalhes. Pode ser uma coisa besta, mas o mínimo de atenção, o mínimo de desenvolvimento, se você coloca em prol do cliente, você ganha muito. O jogo tende a virar. A gente fez uma atividade dessa na Qualicorp, assim que eu cheguei, na qual a gente colocava a área de CX no centro de um círculo. E a gente foi colocando todas as áreas em que a gente tinha um relacionamento ou precisava ter um relacionamento. E quanto mais perto, maior essa introdução de CX nessa área. Quando você olhar as próximas, você vai ver o atendimento, você vai ver o comercial, você vai ver o saque, a ouvidoria, estão lá no nosso dia a dia. Quando você vai abrindo o círculo, você consegue ver outras áreas mais distantes. A área mais distante que a gente consegue ver é a jurídica. A área jurídica, por exemplo, é a área que está mais distante porque tem que defender os interesses da empresa. E muitas vezes o cliente não é o grande foco. O grande segredo é como é que eu motivo o jurídico, uma área mais distante, a trabalhar em prol do cliente. Como é que eu acho alternativas para que toda a minha tratativa jurídica, em termos de ouvidoria, em termos de reclamação, possa se consolidar nesse quesito. Então, esse foi um ponto muito interessante, quando a gente começa a ver a cultura da empresa, quando a gente consegue ver, acoplar as áreas mais perto da gente, chamar para o jogo. Um ponto muito importante nessa questão também de implementação de um modelo que até então não era convencional, é quando você começa simplesmente a mapear a jornada do cliente. Parece uma coisa besta, chovendo molhado, mas a jornada do cliente não é processo. Muitas vezes a área de CX ela é confundida como um processo. E na Qualicorp, por fato de ser uma empresa com décadas de existência, com um modelo de negócio muito robusto, muito solidificado no mercado, você colocar uma nova metodologia para enxergar o cliente como centro é complicado. E quando você desenha essa jornada, muitas vezes você confunde jornada com processo.
O cliente, por exemplo, ele não quer fazer um reembolso. O cliente quer ter o valor de volta do que ele pagou na consulta. Colocar o chinelo do cliente e começar a pensar na cabeça dele. A jornada, como o CX vai atuar. Verificar a metodologia dessa jornada é muito importante para que toda a companhia faça parte da construção dessa jornada e que o modelo Agile consiga se infiltrar nessa construção, nessa gestão da jornada. Quando a gente começa a ver Qualicorp, quando a gente começa a ver os processos em que a gente precisava implementar uma cultura centrada no cliente, é muito se basear, primeiro, numa jornada do cliente, entender o que o cliente quer, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala sobre minha marca, quais são as principais dificuldades, e levantar, basicamente, canal versus funcionalidade, o que é fácil, o que é difícil. E, ao mesmo tempo, um dado muito importante que tende a querer nos dar mais insumos é quando você cruza dados operacionais, dados sensíveis, dados de resultado, reclamações, contratações, retenção, quando você consegue cruzar esses dados com dados de voz do cliente, com voice of customer. Quando você consegue cruzar situações em que o cliente é visto como o centro da situação, mas entendendo se ele cancela, se ele contrata um novo produto, se ele dá um upgrade, se ele dá um downgrade na sua carteira, essa voz do cliente, esse NPS, esse CSAT, esse esforço, ele tende a te dar muito mais insumo para uma criação de backlog mais assertiva. Então, a jornada, a gente vem para o levantamento de dados, e uma coisa muito importante nesse processo de implantação de uma metodologia de CX dentro de uma empresa tradicional é uma boa imersão com as áreas que atuam no front. Quando você se alia com essas áreas que tem o cliente muito perto, quando você tem essas áreas que tratam no dia a dia do cliente, a probabilidade de você aprender, a probabilidade de você identificar pontos de dor de uma forma muito mais rápida e eficaz é maior. Conquistar a confiança dessas áreas para trazê-las para o jogo e trabalhar de forma colaborativa, cooperativa, dar a elas o sentimento de pertencimento a tudo que está sendo criado. Isso é muito importante nesse momento, no qual você está introduzindo uma mecânica de CX. Quando a gente identifica melhorias e ajustes em cima de todo esse processo, diante dessas oportunidades, dentro dessa atuação, o grande impacto que você tem, além de você elencar todas as oportunidades, é você organizar a casa e dizer como é que eu vou implementar tudo isso. Como é que essa jornada do cliente pode ser otimizada, pode ser melhorada? Você olhando a jornada, você olhando dados, você tendo pontos de dor bem mapeados, com a participação de toda a companhia, das principais áreas, você gerar uma matriz de esforço e impacto para esse cliente, para essa base de dados que você reuniu, você vai poder gerar ganhos rápidos. Você vai gerar ganhos rápidos que comprovam a efetividade do plano. E é isso que você tem que fazer. Quando você comprova ganho rápido, e a efetividade do ganho rápido, cada vez mais a empresa vai te dando corda para você alçar voos grandes. Essa é uma tática que não necessariamente é de CX, mas é um processo que a gente vai ganhando confiança. Mais uma vez, CX no Brasil é um mercado novo. Eu costumo dizer para o time, são 20 pessoas, que até 5 anos atrás ninguém sabia o que era esse negócio, ninguém sabia o que era esse bicho. E quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente vai vendo que é um universo em expansão que tem muitas metodologias a serem abordadas. E quanto mais a gente souber sobre o nosso cliente, quanto mais a gente entender esse cliente, melhor. A gente tem implementado uma cultura de dados muito forte dentro da Qualicorp. Essa cultura de dados, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser mensurada, e uma frase que um diretor meu fala é: o que não é medido, não é gerido. É verdade, eu posso ter a melhor estratégia, pode ser uma jornada wow, mas isso está fazendo efeito para o meu cliente? Isso melhorou meus indicadores? Isso me deu retorno sobre a experiência? O acompanhamento dessas métricas, de tudo isso que eu vou implementar enquanto melhoria, enquanto backlog, tem que ser uma situação planejada na entrega. Eu tenho que implantar uma coisa e no dia seguinte eu tenho que dar um status, eu tenho que ter um dashboard medindo. Foi eficaz, não foi eficaz. É isso que me garante a efetividade de muitas ações dentro desse começo. Não ter isso é um pênalti. A gente precisa se adaptar melhor a isso. Em muitas empresas, a granularidade de informações é tão grande que essa rede, essa malha de informações é muito complexa de ser mensurada, é muito complexa de você juntar as pontas. Aqui na Qualicorp, recentemente, a gente implantou uma ferramenta de pesquisa na qual vai nos permitir ter um NPS ativo, ter um CSAT ativo e ter um CES ativo dos determinados canais. Ao mesmo tempo, vai me dar voz do cliente para ele poder falar tudo o que ele quer sobre a relação dele com interações, com as jornadas que ele cumpre. Essas informações, automaticamente, a gente já está linkando com toda a base operacional.
essas informações cruzadas vão nos dar muito mais insumos para a gente poder trabalhar agora e amanhã, para a gente poder focar nessas melhorias. Uma coisa muito importante nesse primeiro momento de CX é que essa situação toda seja resolutiva, que o CX consiga ser, dentro de um plano, ser efetivo. Mais do que garantir o efeito wow, de encantar o cliente, isso muito se fala, né? Como é que eu vou encantar o cliente? Encantar o cliente, muitas vezes, é fazer o básico bem feito. É você fazer o que você prometeu. No caso de plano de saúde, no caso do administrador de plano de saúde, a gente se encontra entre o cliente e a operadora de saúde. Muitas vezes o cliente confunde qual que é o nosso papel nesse jogo todo. Nosso modelo de negócio é muito específico. Garantir que o cliente entenda o que eu faço já é causar um efeito wow. Dar o engajamento para que o cliente entenda o que eu vou poder fazer por ele, como que eu vou fazer, quais são os canais disponíveis para isso. A gente começou muito com um arroz com feijão. A gente começou básico e fazer bem feito. Conforme a gente vai evoluindo no básico, e falo para o time, conforme a gente vai ficando nojento no assunto, vai ficando expert no negócio, a gente vai dando esse efeito wow. Então, muitas vezes a gente tem que mapear uma jornada básica, mapear melhorias básicas, para que, ao longo do tempo, eu consiga implementar situações não só de comunicação, mas de relacionamento. E uma grande lição que a gente pega desse processo de implantação, e eu carrego isso desde Bradesco, quando eu implementei a área, quando a gente traz aqui com a Qualicorp junto com a Mariana, a capacidade de conectar situações. O CX, ele tem que, de alguma forma, estar dentro da cultura da empresa, de modo que todas as suas implementações, suas tecnologias, de tudo que você está favorecendo para crescer o CX dentro da companhia, você consiga conectar com todas as iniciativas. Isso garante uma conformidade, uma celeridade e vai te dar um patrocínio muito forte para você seguir com as ações. Dentro da Qualicorp, a gente tem seguido dessa forma. Não é fácil, a gente encontra muitas barreiras ainda, mas tem sido um aprendizado enorme. É um prazer enorme quando você sai de uma jornada e consegue implementar as pequenas coisas e depois você começa a implementar grandes coisas. Desde uma squad de autosserviço que a gente está conduzindo, que exige entregas de 3 funcionalidades ao mês, até pequenas situações de só mudar o boleto para PDF, por exemplo, para ficar mais fácil para o cliente. Essas pequenas coisas a gente vai colocando, a gente tem que comemorar, e cada vitória pequenininha tem que ser comemorada com o time. Acho que eu falei demais aqui, mas esse é o meu depoimento aqui sobre esse processo. E espero ter inspirado aí, espero ter ajudado vocês nesse contexto e fico feliz de ter compartilhado a história com vocês. Tá bom? Muito bom, Daniel. Excelente aí tudo que você comentou. Você falou coisas que eu concordo muito, né? Eu sou, por exemplo, entusiasta do arroz com feijão bem quentinho, temperado, sem mistura, não precisa ter mistura, né? E muito na linha de executar as coisas com excelência, né? Eu falo muito para o time, né? Sempre de quanto excelência operacional, né? Fazer o nosso muito bem feito é fundamental para a entrega de uma experiência encantadora, né? A gente, às vezes, se distrai com algumas coisas que nos tiram energia daquilo que é viabilizar o essencial de todo dia, né? Eu imagino, me colocando como cliente aí do setor de saúde, né? O quanto, para quem está do outro lado, é complexo lidar, né, com um cliente que está numa situação que é de fragilidade emocional, de dúvidas, incertezas, né? Você está falando, não é de um produto, né? Está falando de um serviço que tange a sua vida, sua qualidade de vida, enfim. Tem muita coisa que aí realmente fazer o básico muito bem feito, né? E com muita excelência faz bastante a diferença, né? E tem um ponto que você comentou, né? Eu vou depois puxar outros aí, mas um ponto para fazer a ponte com o Glaucio até, né? Você falou de ferramenta, né? Eu imagino o grau de complexidade que vocês têm do modelo de negócio, né? De volume de dados, de potencial e das mudanças internas, né? E certamente a parte de infratecnologia, ferramentas, né, é fundamental, né? Eu sempre gosto de falar também que tecnologia, né, é um dos principais, né, catalisadores para a experiência. Tem que ser meio, né? Não é fim, né? Tem que usar a tecnologia em prol da experiência do cliente. E aí eu passo a bola, eu queria escutar o Glaucio, né, a respeito disso, né? E queria que, claro, passando a bola, que ele, por favor, se apresente, dê boa tarde aqui para todos, né? Dê o seu recado, fale um pouquinho dele. E como é que você vê, Glaucio, né? Aí você está numa cadeira super importante numa empresa aí de renome que eu conheço, né, bastante, tem soluções incríveis, né? Como é que vocês estão trabalhando também isso e como é que é a tua visão de tecnologia para a experiência do cliente e até em particular, né, nesse desafio do segmento de saúde, aí se tem algo que você entende que é mais específico, mais desafiador e que você possa falar sobre a tua perspectiva disso. Obrigado pela presença. Legal.
Legal. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Só fazendo a introdução, né? Eu sou Glaucio, eu sou executivo de vendas aqui da Gênesis. E hoje eu trabalho aqui atendendo o mercado de saúde, então eu estou acompanhando exatamente toda essa evolução dos temas de CX, experiência, jornada do paciente, jornada do cliente em cima deste mercado. E a ideia aqui, hoje, até agradeço aí a apresentação do Daniel, acho que foi bem esclarecedora aí do ponto de vista de como uma empresa, e aqui até, vamos dizer, num perfil diferente, né, como ele disse, uma empresa tradicional está evoluindo exatamente para focar cada vez mais no cliente, ter essa evolução do ponto de vista de CX, e eu enxergo a tecnologia exatamente como o grande habilitador disso, né? Na verdade, eu costumo até traçar um paralelo, né? Eu sou de uma cidade muito pequena, lá de Minas Gerais, uma megalópole de 8.000 habitantes, né? Eu costumo falar que a minha cidade, chama-se Delfim Moreira, não consegue encher nem o ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E lá essa questão de experiência, de personalização, acontece no dia a dia, as pessoas se conhecem, então qualquer tipo de atendimento, a pessoa pergunta como é que está o seu pai, como é que está seu filho, e aquela, você estava doente a semana passada, sua mãe melhorou. São coisas ali da personalização que acontece num ambiente micro de uma cidade pequena. Quando a gente vai para o nosso ambiente, para o nosso mercado, a gente acaba tendo que aplicar uma questão de experiência, de personalização do atendimento numa escala muito maior. E isso só vai ser habilitado por tecnologia. A tecnologia entra exatamente no momento de conseguir fazer o que aqui na Gênesis a gente chama de personalização em escala. Ou seja, eu conseguir trazer um nível de personalização para o atendimento, para as jornadas dos clientes, de uma forma simples, mas eficiente. Tá? Então, a gente acaba vendo muito desse conceito. E aí eu pego até um pouco do que o Daniel comentou, né? Falou, poxa, quando a gente está falando de jornada, a gente não está falando de processo, né? O resumo ali que eu entendi do que ele falou, poxa, quando a gente está falando de jornada, a gente está falando de empatia. Ou seja, a jornada do meu cliente, a jornada do paciente significa empatia. Ouvir o meu cliente, colocar o sapato do meu cliente, entender, ouvir, aprender, e a partir daí começar a implementar exatamente as ações que vão trazer o quê? Um atendimento personalizado, trazer exatamente aquilo que o cliente espera e não o que a empresa quer oferecer, né? Existe uma diferença daquilo que o cliente está esperando e aquilo que a empresa quer vender, quer oferecer como um serviço. E no ambiente de saúde isso acaba sendo até mais crítico, porque quando a gente está falando de saúde, muitas vezes você está falando de um momento delicado na vida das pessoas. Então, nessa hora, a empatia vale muito, entendeu? Não, claro, em saúde ainda o desfecho clínico, o atendimento, o resultado clínico de um atendimento, quando a gente está falando principalmente de um prestador de serviço, ainda conta muito, mas a empatia ao longo da jornada é muito importante. E aqui na Gênesis a gente costuma falar muito que a empatia ela é importante exatamente porque ela gera a fidelização, certo? A confiança do cliente, e essa confiança gera uma fidelização. Então, quando a gente fala de experiência, de CX, eu vejo exatamente este ciclo, certo? É um ciclo de uma experiência personalizada que seja o mais empático possível. Esse é o mantra. Como a tecnologia consegue ajudar? Eu consigo trazer uma empatia para o atendimento, uma empatia para esta jornada que vai gerar a confiança, e a confiança gera a fidelização. E isso impacta positivamente o resultado de qualquer empresa. Certo? Então, isso é o que é um mantra que a gente vê hoje, principalmente varejo, finanças, e que o mercado de saúde está buscando cada vez mais. Ou seja, como que eu consigo trazer essa inovação, essa experiência, essa jornada, para poder ajudar o paciente, para poder ajudar o cliente nessa jornada de cuidado da saúde. E aí a gente vai começar a ver também, muito não só na questão de tratamentos, mas até mesmo em tratamentos preventivos, né? Cuidado com a saúde primária, e começar a olhar exatamente modelos que eu consiga olhar toda essa jornada de um cliente ou de um paciente, desde a prevenção até um tratamento, e ter isso aí de forma mais empática possível. Excelente, Glaucio. Acho que quando a gente fala de experiência do cliente, para mim também é inevitável
não falar de empatia, né? Empatia realmente é fundamental. Eu falo, né, que a experiência do cliente, acredito muito que de fato, né, e para mim, a experiência do cliente é metodologia, então a metodologia de trabalho que, de fato, cria nessa conexão entre dois seres humanos, né, na relação, né, humano com humano, né, então humaniza a relação, e o bonito de tudo isso é que uma relação humana ela é única, né, então por isso que tem essa riqueza, esse desafio também de entregar essa empatia, que também essa empatia, ela se projeta em cada segmento do mercado de um jeito, né, assim, não é um padrão, entregar empatia na saúde é de uma forma, eu acredito assim, no varejo de outra, então, e eu sempre também gosto de falar muito nesse momento que cuidado com os benchmarks. Benchmark é muito importante, mas não dá para você copiar e colar, né? A gente está vendo aqui o benchmark da Qualicorp, fantástico. Não vou agora, não, legal, vou fazer igualzinho aqui na Recarga Pay, eu não vou ter. Não, tem que entender o método, né, os conceitos e adequar, né? Assim, por exemplo, no setor fintech, né, de serviço financeiro, empatia às vezes traduz muito o quê? Por rapidez, segurança. Assim, você está falando de dinheiro, né? Uma coisa que é importante para a pessoa, mas assim tem que ser prático. Assim, cara, eu quero saber que meu dinheiro está seguro, que eu estou realmente fazendo isso com essa transação com total facilidade, e também que eu não vou ter que sofrer nenhum imprevisto para poder fazer outra coisa. A gente é meio para realizar outras coisas, né? A gente não é o fim, né? Então isso vai se projetando de segmento para perceber que você trouxe isso muito bem e o ponto de tecnologia olhando para tudo isso, né? Eu agora passo a bola para a Paula. Eu queria escutar a Paula um pouco aí a respeito de ela poder comentar um pouco do que ela, né, percepções do que ela escutou também do Daniel e do Glaucio. Mas também, Paula, eu queria também escutar, sentir de você, como é que você está vendo a maturidade aí de CX em saúde, né, no segmento de health. Né? Como é que você está vendo essa curva de evolução, desafios que você enxerga, e muita coisa aconteceu no último ano, né? Veio telemedicina, veio a parte de saúde emocional, né? Como é que você está vendo isso na tua perspectiva e também na perspectiva do desafio que você tem, né? Que é um desafio, sem dúvida nenhuma, bastante interessante e imagino que intenso. Obrigada, Rodrigo. Eu estou aqui doida para fazer algumas perguntinhas também e entender. Acho que do ponto de vista conceitual, vocês definiram muito bem, né, Daniel e Glaucio, o que é essa questão da empatia, de colocar, né, o chinelinho do cliente, que a gente tem, já ia chamar de paciente, né? Normal para nós chamarmos assim. Acho que o profissional de saúde em si, né? O médico, o enfermeiro, a pessoa que é o profissional, o nutricionista, o fono, ele já tem, da natureza humana, a gente ter essa empatia com o paciente, a gente já chama de paciente, né? Então, isso já faz parte da nossa rotina. Eu acho que o grande desafio agora é, dentro desse mundo de health tech, trazendo para o mundo digital, trazendo para o mundo de escala, como é que eu consigo imputar essa empatia, né, quando eu escalo e quando eu estou no digital. Eu até convidei muito meu time aqui de CSX de dentro da organização, eles estão aqui ouvindo, olhando, e eu tenho aqui, são situações reais, né? Tem aqui a Ana, minha enfermeira navegadora, que está ali todo dia conversando com os pacientes. A gente está numa escala pequena, doido, da parte desse programa que ela toca, doido para uma escala grande. E o desafio é, como é que eu faço a mente da Ana, a atitude da Ana, as palavras da Ana estar dentro de uma Gênesis? Essa é uma dúvida, e não é uma dúvida minha, é uma dúvida do setor de saúde. Como é que eu pego um comportamento de um profissional e consigo colocar isso dentro de uma tecnologia e escalar? A pergunta até para vocês é possível? Essa pergunta é boa, hein, Paula? Já vou direto para o homem da tecnologia aí já. Quer comentar, Glaucio? E daí eu comento depois sobre como é que eu vejo o mercado. Mas acho que todo mundo quer a pergunta que não quer calar, Glaucio. É possível? Isso. É possível. Na verdade, a tecnologia, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é a ferramenta que vai te permitir ter essa escala, na minha visão. Tá? Não, vou comprar a Gênesis e os meus problemas estão resolvidos. Não. Na verdade, a Gênesis ela vai ser o meio, ela vai ser a tecnologia para pegar um processo, para pegar um modelo de atendimento, por exemplo, que a Ana está desenvolvendo, e começar a permitir que outras pessoas dentro da organização possam utilizar aquele modelo, trazer aquela experiência que ela consegue entregar para outras pessoas. Ou seja, e aí a gente começa a olhar até um outro ponto
que, pelo menos aqui na Gênesis, a gente considera muito importante, que não é só a experiência do cliente. Muitas vezes a gente começa a falar da experiência do funcionário. Ou seja, como que a minha equipe consegue fazer o uso da tecnologia para entregar essa experiência. Então, existe o que a gente fala, poxa, eu estou sempre olhando no cliente, o NPS do cliente, beleza. Mas é a minha equipe de atendimento, a minha equipe que vai prestar esse atendimento. Como que eu consigo garantir que essa equipe preste o melhor atendimento, que eu consiga ter um nível médio legal, que eu consiga ter um NPS legal de todo esse atendimento, de todo esse serviço? Então, a tecnologia ela vem também para permitir isso, para permitir que você comece a escalar e te dê exatamente as ferramentas para poder medir a qualidade desse atendimento, se vê que alguém está num nível um pouco abaixo, ou poder atuar de forma proativa e já começar a indicar para ela, poxa, o padrão ANA, vou pegar o exemplo que você deu aqui, né? O padrão ANA de atendimento, como é que eu pego todo mundo e, poxa, eu estou medindo a efetividade, estou vendo que tem pessoas que precisam de desenvolvimento. Isso a tecnologia ela consegue permitir, ela vai trazer essa escala para dentro da sua empresa também. E isso depois vai ser, lógico, multiplica para fora, porque você vai escalar, uma health tech vai começar a atender não só mais duas pessoas, vai começar a atender 2.000 e 20.000 e por aí vai. A tecnologia ela acaba permitindo muito isso, é isso que a gente acredita também. Com certeza, assim, a gente já estava até pensando aqui, como é que a gente pode clonar a Ana, né? Mas eu vou deixar aí deixar a Paula comentar um pouquinho em cima do que o Glaucio trouxe aí. Se você descobrir, você me avisa que eu estou comprando, tá? Os clones. Mas é verdade, a gente eu vejo muito isso, né? Falando do setor de saúde como um todo, aqui não falando só de health tech, né? Mas a gente falando de hospital, a gente falando de operadora, a gente falando de seguradora, a gente falando de medical devices, etc. Realmente a gente tem uma dependência grande de pessoas, né? São pessoas dependentes. E tem pessoas que acabam se destacando mesmo, tanto no atendimento quanto na experiência, né, do cliente. Tanto que quando você vai para a fórmula de valor em saúde, né, você vê V igual, né, desfecho D pelo custo. Mas o que é esse desfecho quando está nessa linha de cima? O desfecho é o desfecho clínico, obviamente, a gente busca, se você tem um problema, você quer resolver o seu problema, vezes a experiência do cliente. Porque de nada adianta eu ter uma bela cirurgia, mas a minha experiência com o hospital, a minha experiência com o médico, a minha experiência com o enfermeiro foi horrível. Ou pior, eu tenho uma excelente experiência, eu estou lá no hospital fantástico, num hotel 5 estrelas, e uma cirurgia que não teve nenhuma... CX para o setor de saúde. Opa, para você. Acho que abriu. Tem alguém com a câmera... Já mutou, pode seguir, Paulo. Tranquilo. E você, teve uma excelente experiência, né? Fantástico, mas a tua cirurgia deu errado. Então, a gente tem que equilibrar esses pratos, olhando para todo o setor. E hoje, eu acho que agora a experiência do paciente está muito em voga, porque a gente vem de um setor aonde, e eu falo aqui como médica, tá? Onde o médico estava num patamar superior e o paciente tinha que ter, o nome, né? Paciente, tinha que ter paciência de esperar. Então, a experiência do cliente não era tão valorizada. Hoje, as empresas com destaque estão focando muito nisso. E quando a gente vem, aí tirando o mundo tradicional do setor de saúde e vem para o mundo de health tech, aonde você precisa ter escala, né? E escala é volume. Se você não tiver a experiência do cliente muito bem na rédea ali, controlada, você simplesmente morre depois de um ano, porque eles querem, os pacientes querem, e eles estão começando a sentir o gostinho de por que eu tenho uma boa experiência quando eu vou num restaurante, eu vou ter uma boa experiência quando eu vou comprar numa loja, quando eu vou para o varejo, ou quando eu compro uma passagem aérea, e quando eu vou para o setor de saúde, eu tenho que ser paciente e não cliente, eu tenho que ter paciência, né? Paciência com a demora, paciência com o atraso, paciência com o erro, é só... Gente, não dá. Quem está indo por esse caminho vai começar a perder. E eu acho exatamente esse é o ponto que o setor está, e aqui é o desafio de entender que os nossos pacientes não têm que ter mais paciência, e eles estão buscando, sim, experiência, e que o hospital X e o Y,
ele entrega o mesmo desfecho que muda a experiência, ou a Health Tech X ou Y entrega a mesma telemedicina, que é commodity, o que muda a experiência. E aqui eu acho que a tecnologia tem que vir com uma grande aliada, porque realmente ainda não descobrimos como clonar ANAs, né? Não, né, Uma coisa... A hora que a gente souber como clonar, a gente vai fazer com parcimônia, tá? Fique tranquilo, Ana. Vai lá, Daniel. Ô, Paulo, uma coisa que você falou é do cliente buscar experiências, né? Isso a gente começou a fazer muito. O cliente realmente, ele não quer só ir no hospital ou ir no restaurante, ele quer tornar um momento memorável. Obviamente que para o hospital não é nada memorável, né? Mas uma coisa que a gente consegue perceber em pesquisa é que o cliente compara todos os serviços com o serviço de destaque dele. Quando a gente começou a mexer no aplicativo da Qualicorp, por exemplo, vamos ver a concorrência. O time, quando a gente chegou, o time estava vendo muito, vamos ver plano de saúde, vamos ver operador, vamos ver o aplicativo da Sul América. Começamos a ver isso. Beleza, faz parte. Só que a gente, na cabeça do cliente, ele não compara o aplicativo com um determinado segmento. Ele vai comparar o aplicativo dele com todos os outros aplicativos. A experiência que ele tem com a Qualicorp no aplicativo, ele vai comparar com o aplicativo do Netflix, por exemplo, com o iFood. Tem que ser tão fácil quanto. Existem algumas empresas que são referências no assunto e a gente tem que buscar essa situação. Nada se cria, tudo se copia. Eu acho que a gente tem que aprender muito com as práticas dos outros mercados e trazer. O mercado de saúde, ele cada vez mais é sensível. E a gente está num momento no Brasil, nunca antes o brasileiro dependeu de um plano de saúde. Muitas vezes, quando a gente vai vender um plano de saúde, o comercial fica com aquela coisa, temos que despertar, isso em qualquer mercado, né? Despertar a necessidade do cliente de comprar tal produto. Meu amigo, um brasileiro que está passando por problema, você acha que ele realmente precisa entender a necessidade de ter um plano de saúde? Ele nasceu com essa necessidade. O plano de saúde, se eu não me engano, é o terceiro maior desejo do brasileiro, só perde para casa e, se eu não me engano, negócio próprio. E aí depois vem o plano de saúde. O cliente que paga pelo plano de saúde, via operadora, ou tem via CLT e tudo mais, esse cara não paga um valor barato, ele paga um valor caro. E todo esse custo alto também, tem que levar isso na experiência do cara, ele fica muito sensibilizado. Porque muitas vezes ele não vê valor imediato no plano de saúde dele. Isso tem que ser contado na experiência. Ele pode pagar o plano de saúde dele e não usar durante um ano. Que nem dentista também. Muitas vezes as empresas até incentivam o cliente a usar o plano odontológico, porque o cliente não usa, esquece que tem uma necessidade e simplesmente cancela. No plano de saúde, isso não acontece, mas ele fica muito chateado quando algum problema acontece. E aí a gota d'água é o valor alto e o problema no boleto, o problema na carteirinha, o problema da experiência que você comentou no hospital, que nem tem a ver com o plano, mas ele vai associar, porque ele está pagando por um alto valor. E pelo fato dele estar pagando um alto valor, quem administra o plano, a operadora, o hospital, a gente tem consciência que esse valor é caro. O brasileiro ele tem um limite de ganho, a gente tem que entender a situação, a gente não é um país de primeiro mundo. E pelo fato de ele contar os centavos para pagar isso, ele vê isso como uma necessidade latente, assim como uma conta de gás, assim como uma conta de internet. O plano de saúde também é uma feature dentro do dia a dia dele que é indispensável. Ele corta qualquer outra coisa, ele vai cortar a internet, ele vai cortar, mas o plano de saúde ele não vai cortar. Pelo fato disso, o serviço que se presta a esse cliente tem que sim ser dado com excelência. Quando você fala da experiência do paciente, já existe uma forte, pelo movimento de algumas empresas no mercado, de contratar pessoas no ramo da hotelaria, por exemplo, de você trazer o ramo da hotelaria para dentro do hospital. Como é que você traz esse cara? E a experiência se confunde. Eu tive uma oportunidade, eu tive a chance de fazer uma cirurgia no ano passado, faz 2 anos, que eu fiquei num quarto que eu me senti num hotel. De tudo que tinha, a TV grande e tal, tinha até sacado o quarto. Falei, nossa, por que eu estou com esse quarto todo aqui? Será que está certo? Será que eles não vão me cobrar um valor a mais aqui depois? Não, estava tudo dentro do plano, estava tudo certo. Então, essa impressão de wow faz com que você volte naquele hospital, faz que você preze pelo plano que você tem. Então, as diferentes nuances, os diferentes segmentos influenciam sim, a gente tem que aprender com todos os segmentos. Ô, Daniel, você comentou um negócio que eu concordo total, inclusive é o conceito Disney de concorrência, né? A concorrência de experiência, ela é cross-segmento. Né? Na minha cabeça, eu sempre tenho também assim, eu quero tudo tipo Google. O Google é uma caixinha, ponto. Você coloca lá,
ou você fala, ou você tira uma foto e coloca, ele traz a resposta. Então, o que está acontecendo, está mais com o comportamento, né, das pessoas, né, não digo nem de cliente, social, né, com tecnologias novas, redes, todo mundo conectado, hiperconectado, e com uma sociedade com gerações diferentes, né, com outra mentalidade. Aí o cara vira para a tua empresa e fala, pô, Recarga Pay, por que você não faz tão fácil igual o Google? Mas o Google não é meu concorrente, não. Em termos de experiência, será? Ou até mesmo aqui, o seu João da padaria da esquina me dá um atendimento wow, por que você não consegue fazer isso também? Então a gente tem que ter isso muito em mente, ter essas trocas entre os segmentos, o que enriquece ainda mais essa troca dos comitês aqui, da gente ter essa, e ver que os desafios, ao fim, são os mesmos, né? A gente, claro, com fórmulas e contextos diferentes, mas eles são os mesmos, né? E eu acho que a gente tem que se aproveitar do mercado também, que é um mercado que nos dá muita informação. Por exemplo, pesquisa. A taxa de retorno de pesquisa no segmento de saúde é infinitamente maior do que no varejo, por exemplo, porque o cliente se sente sensibilizado. Então, nós temos uma chance que os mercados outros talvez não tenham, de aprender mais. Na seguradora, por exemplo, seguro alto, quando acontecia algum chabu sinistro, quando batia o carro, ou mesmo preciso do plano de saúde, se ele teve uma experiência boa, ele vai responder sua pesquisa e vai te dar os inputs para você saber o que você tem como fortalezas. Se você não deu uma experiência boa, ele vai te responder também para te falar. E aí a questão da inteligência artificial que o Glaucio coloca aqui, da capacidade da tecnologia. Você colocar uma ferramenta que você consiga aprender com ela, você consiga transformar isso em insight. A voz do cliente nesse segmento é extremamente importante e essa tecnologia tende a ajudar cada vez mais e aproveitar essa facilidade do segmento. E é justamente isso que eu queria fazer uma pergunta. O setor carece muito de entender, tá? Assim, é tão comum falar de CSX em outros setores da economia, mas na saúde não é comum, tá, gente? Não é termos que se usam habitualmente dentro de hospitais ou dentro até de health techs ainda que estão começando a nascer. Então, se vocês puderem trazer um overview do que é realmente CX na prática, na saúde. A gente entendeu o conceito, né? Coloca muito bem o conceito, mas a gente tem aqui a gênese, assim, o que uma ferramenta de Customer Experience e de Customer Success entrega para uma enfermeira, né? Eu acho que essa é a grande sacada desse webinar, de mostrar, porque eu estou abrindo bem o jogo aqui, e com certeza o Glaucio no setor de vendas deve saber isso, do quanto o setor não tem nem noção de conceitos e nem noção do que eu posso buscar. Todo mundo sabe que o Excel faz formulazinha, que o Word escreve, né? Que o PowerPoint cria lá as apresentações. Uma ferramenta de CS ou de CX faz o quê para o setor? Se vocês puderem, eu sei que é primitivo, é primário, mas realmente eu tenho certeza que essa é uma pergunta que a maioria pode fazer e não faz. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vai lá. Acho que o grande ponto hoje de uma ferramenta de CX, eu acho que vai muito na questão da experiência personalizada do cliente. A personalização. Aí passa um pouco pelo processo daquilo que a gente falou, né? Poxa, ouvir, escutar, entender o meu cliente, mas no momento que ele interagir com a empresa, com a instituição de saúde, eu saber qual é o momento daquele cliente. Então, eu vou saber se é um cliente, sei lá, pensando aqui no cliente da área de saúde, né? É alguém que tem que precisa de um tratamento recorrente. E aí eu sei que todo mês ou a cada período ele vai entrar em contato comigo porque ele precisa fazer um exame, ele precisa fazer um acompanhamento. Poxa, CX, a gente está falando de experiência, de personalização. Por que ao invés de eu esperar aquele cliente entrar em contato comigo, por que eu não posso saber que está no momento, olha, já está dando o período daqui que ele precisa entrar em contato, eu já vou entrar em contato, olha, seu fulano, está chegando o momento de você fazer um novo exame dentro da tua recorrência, está tudo bem? E você ser proativo também, começar a trazer um pouco mais de proatividade e mostrar para aquele cliente, não vou falar o paciente, tá, Paulo, para aquele cliente, que a empresa se preocupa com ele. Sabe o momento dele, sabe dos problemas dele, sabe qual é o momento. E aí vem exatamente a questão de personalização que traz empatia. Poxa, eu, como cliente, vou falar, puxa, olha só, o cara está preocupado comigo, já está querendo saber se eu preciso marcar um próximo exame, de fazer... E quando a gente olha em saúde, existe um conceito que está muito forte hoje, que é exatamente a questão da saúde preventiva.
Então, hoje tem vários, todos os planos de saúde aí oferecem aí, vamos um convênio com uma Gympass para o cara poder fazer exercício físico, não sei. Mas isso tem a ver exatamente com a questão, são alguns bônus que eles colocam, mas tudo tem a ver com a questão de acompanhar a jornada deste cliente e garantir que ele tenha uma vida saudável. Eu acho que esse é o grande mantra de saúde daqui para frente. Ser muito menos algo corretivo, que não vai sumir, vai continuar, mas cada vez mais ser preventivo, ser proativo, acompanhar a saúde da população, de um conjunto de pessoas, de uma certa comunidade. E isso a gente vai conseguir fazer com tecnologia. Eu entender o momento de cada pessoa, entender o perfil daquela pessoa e poder ter um relacionamento mais personalizado possível. Tá? E isso a gente consegue fazer com dados, com ferramentas para poder engajar com esse cliente, me comunicar com esse cliente, e com ferramentas para habilitar a minha equipe, seja uma equipe de enfermagem, uma equipe de atendimento, com as informações corretas, no momento correto, para poder trazer essa empatia para o atendimento. Porque daí eu vou começar a trazer exatamente aquela questão de diferentes skills. Eu não tenho 100 clones da Ana aqui, mas eu tenho pessoas com skills diferentes que eu conheço e eu sei quem que é a melhor pessoa que vai conseguir trazer um atendimento, trazer essa empatia e começar a personalizar. Aí eu volto no tema que eu comecei, né? Tecnologia habilita a personalização. Personalizar esse atendimento da melhor forma possível. E a Gênesis permite automatizar também isso. Exatamente. E aí, aonde for possível, automatiza. Aí você fala, hoje cada vez mais se fala de bots. Poxa, eu posso ter um bot ali interagindo com a pessoa, coleta informação, e eu não preciso, daqui a pouco, colocar uma pessoa falando. E aí vem muito a questão de humanização dessa automação, né? Poxa, eu também não quero me sentir falando com uma máquina, aquela coisa robótica ou aquela coisa muito 01. E aí aí é desenvolvimento, é maturidade. Como que eu consigo evoluir para que aquela interação, aquele engajamento, mesmo que seja com um bot, mesmo que seja com uma máquina, seja o mais fluido possível. Ou que na hora, poxa, o bot está chegando, eu costumo usar um termo que é numa rua sem saída, eu não estou conseguindo resolver o problema do meu cliente, preciso envolver uma pessoa. Aquela pessoa vai entrar ali na interação, vai continuar o atendimento de uma forma fluida, sem gerar um impacto da pessoa ter que se reidentificar, recontar o problema. Ou seja, aquela jornada ela é mantida durante todo o momento do cliente e com o uso da tecnologia, né? Muito bom, muito bom. Quer complementar, Daniel, com algum ponto? Eu ia complementar aqui dentro da jornada do cliente para o paciente. Eu acho que existe um fator muito importante que é o engajamento do cliente com a questão da saúde. Muitas vezes o cliente não sabe utilizar o plano da melhor forma, e isso encarece muita coisa, né? Isso prejudica muito o cliente. Fazer com que o cliente entenda que, se ele tem uma dor de cabeça, quem é pai e mãe aqui sabe, o filho deu uma febrinha, você corre para o pronto-socorro, né? A gente corre porque fica preocupado. O ideal não é esse, né? O ideal é esperar, ter calma, a gente poder entender, até o terceiro dia, daí ele leva para um pronto-socorro, mas o ideal é que você leve num especialista, num pediatra mesmo. Essa questão de saber utilizar o plano, além de você garantir uma questão de saúde muito maior, você reduz preço, você reduz o estresse com o cliente, todo o amparo que o plano de saúde vai dar para esse cliente se baseia muito da forma reativa como o cliente usa. E muitas vezes o cliente, a situação mais sensível acaba sendo o preço, acaba sendo o atendimento, porque ele não vê o custo-benefício, a experiência dele pode ir lá para baixo. Muitas vezes ele não relaciona porque ele não sabe usar o produto, ele não lê o manual do carro. É diferente você vender um iPhone, o cara poder ver o iPhone lá e se debulhar para entender como é que funciona o iPhone dele. Agora, o plano de saúde, pelo fato de ser um produto mais sensível e que a necessidade é muito mais latente, tem uma importância muito maior, a consideração, toda a relevância que ele vai levar para dar uma satisfação, para dar uma nota de NPS, ele vai colocar critérios muito altíssimos. A régua dele sobe muito, que é a saúde dele. Cabe ao plano de saúde corresponder a essa expectativa. E dados inteligentes dessa jornada é extremamente importante. Hoje você tem um smartwatch que você consegue entender se o cara faz exercício, se não faz exercício, batimento cardíaco, você consegue acompanhar. Quando é que isso vai entrar? É uma dúvida que eu tenho, ainda não, algumas já até têm um protótipo, mas quando é que isso vai entrar, por exemplo, num processo de precificação de plano de saúde? É o ideal. Hoje a gente paga um preço absurdo pela
pelo outro, porque o outro não sabe cuidar da saúde, pela situação massificada. Eu acho que o futuro muito da experiência do cliente nesse termo é você utilizar de dados para você ensinar o cliente a usar melhor o produto dele, não usar a Deus dará. Antibiótico, eu lembro que quando eu era criança, antibiótico, a minha mãe ia lá, precisa de antibiótico, ela ia e comprava. Nossa, a gente entupia a gente de antibiótico. Hoje você tem uma legislação que não permite mais isso. Saber utilizar o produto é ideal, é extremamente necessário nesse quesito. Sabe o que eu queria fazer, Rodrigo? Até tem um pessoal aqui, se vocês quiserem fazer pergunta. Claro, gente, por favor. No chat aqui ninguém colocou nada, mas Vitão está aqui, só para apresentar para vocês, é o Head de CSX lá de Saúde D, sabe bastante também desse assunto. Ex-Gympass, eu vi vocês falando aí de Gympass, quer saber de Gympass, então, se quiserem abrir, fazer pergunta, quem tiver, fiquem à vontade, tá, gente? A gente está nesses minutos finais, Sim. a gente abre bem democrático aqui para vocês. Exato. Por favor, pessoal, fiquem à vontade. Legal, pessoal, eu estava acompanhando aqui o bate-papo, é muito bom a gente ouvir de experiências, principalmente eu vindo de Gympass, depois estava numa fintech, trabalhando com experiência do cliente, com sucesso do cliente, e eu estava ouvindo vocês falarem, eu achei interessante porque assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem, como a Paula comentou, é de fato como tornar escalável uma experiência em que normalmente uma pessoa que quando entra na saúde espera ter um contato humanizado, ou pelo menos é assim que elas expressam isso, né? A gente tem um ator muito importante no meio médico, que é o médico, que ele é a pessoa que normalmente indica o que fazer, a pessoa se acostumou com isso. Como é que você transforma essa experiência ou esse know-how e traz essa confiança para dentro de uma jornada mais automatizada, né? Então, a solução que a gente normalmente está encontrando aqui é um mix, né? É você humanizar a sua jornada, às vezes no início, que é para tirar da inércia, mas ao longo da jornada dele, depois que ele constrói essa confiança, aqueles pontos de contato, quando ele entrou na rotina, você consegue automatizar com inteligência. Que a partir do momento que ele confia na marca, confia na jornada, ele vai ter pontos mais claros de contato. Preciso de um médico X. Legal. O seu bot ou a sua inteligência vai conseguir indicar para ele, dado o comportamento dele. Mas para chegar nesse nível, a coleta de dados que você precisa também é um baita desafio, né? Então, acho que foi o Daniel que comentou da cultura data-driven, que eles estão super focados na Qualicorp, porque para mim também, a gente falou bastante da experiência, mas eu queria que talvez vocês escolhessem um pouco da importância da coleta de dados e da estruturação de dados necessários para, de fato, criar um produto de confiança, que a gente está tratando de saúde das pessoas, né? Diferente de MVP em outras indústrias, aqui o MVP é uma vida, então o tempo de setup, mesmo em propostas pequenas, tem que ser muito bem estudado, né? Eu não sei se a Qualicorp passou por situações assim, como você testou isso antes de escalar, Daniel? Dentro da Qualicorp é um desafio, quando a gente chega e eu chego para o cara de BI e falo, me dá todo... Ele começa a ficar assustado. Fala, me dá todos os dados que você tem para eu ver. Começa a ficar assustado. Fala, não tenho isso tudo. Não, você tem, só que não está estruturado. Essa questão de dados estruturados e não estruturados é muito latente, no mercado é comum. Quando a gente começa a ouvir a voz do cliente, cruzar com todo um arsenal de informações que esse cliente nos dá de forma indireta, é o que a gente começa a ter ganho. Formatar esse data lake, formatar essa base de dados unificada é muito complicado. A gente está na ferramenta que a gente acabou de colocar, na qual eu vou lançar pesquisas de forma integrada, ou seja, o cliente acabou de passar por uma interação, já estou mandando uma pesquisa para coletar a situação dele, a percepção dele. Isso acontece de uma forma muito ainda primária, mas já é um passo. A partir do momento que eu coleto um dado, eu consigo cruzar o dado que ele me dá com todo o rol de informações que esse cara me deu, desde o processo de contratação, onde ele mora, se ele vai, qual a taxa de utilização, taxa de morbidade, quanto tempo ele está comigo, quanto que ele paga, quais foram as evoluções de reajuste, eu manter uma propensão para esse cara ou cancelar, uma propensão de upgrade ou downgrade dentro do plano, estou falando comercialmente, isso nos dá uma vantagem tremenda. A gente consegue reverter muitas situações negativas. Agora, o grande desafio mesmo em termos de saúde, e aí pensando em LGPD, né, porque eu estou falando de dados sensíveis, esse eu acho que é um desafio, um tópico importante para ser comentado. A questão da LGPD, ela vem para proteger, mas de alguma forma a gente também fica um pouco atrapalhado, a gente tem que quebrar essas barreiras para pegar essas informações e poder trabalhar de uma forma inteligente.
Acho que é um desafio enorme. Uma coisa que você comentou, como é que eu provenho, como é que eu vou dar uma experiência para o cliente, para o paciente, sabendo o médico e tudo mais. Acho que um dado muito importante também é como é que eu desenho, uma coisa simples, como é que eu também desenho a jornada do médico, por exemplo. O médico é um stakeholder importante, ele pode ter uma jornada desenhada? Pode, e deve. Na Qualicorp, a gente tem a jornada do corretor, do paciente, da operadora, da entidade. Do médico, não é diferente. O médico também tem as necessidades dele. Se eu simplifico a vida do médico, em alguns momentos, se eu dou ferramentas para ele ter uma questão de consulta mais facilitada, obviamente o cliente já vai se sentir mais assertivo, mais em paz para poder passar com ele. E o médico garante uma rotatividade maior dentro da clínica dele ou dentro do hospital, o que seja. Eu acho que a experiência do hospital, por exemplo, também, ver o RH que administra todo o processo, isso é muito importante. Muito bom, Daniel. Você trouxe um aspecto legal da complexidade e olhar todos os atores, esses stakeholders, e as jornadas se cruzam, né? Elas têm uma interação muito grande. Não dá para a gente pensar isolado, né? É um sistema bastante complexo, com certeza. Ótimos pontos aí. Continuando a linha que a Paula propôs, alguém quer fazer para a gente estar aqui nos minutinhos finais mais algum comentário, mais alguma pergunta? Espaço aberto para a audiência aí. Acho que ninguém tem uma pergunta, acho que não. Então, para a gente fazer aqui, caminhar para o encerramento, vou passar aí a palavra para cada um aqui, né, começando aí pelo Glaucio, depois eu passo para o Daniel, e aí depois Paula, e aí por último eu faço aqui um fechamento para vocês fazerem as considerações finais de vocês e também deixar aí uma mensagem para todo mundo que está assistindo sobre, né, o que vocês entendem que é o mais relevante para a gente levar aqui para casa para refletir sobre CX e o setor de saúde. Então, vamos lá, começando com o Glaucio, depois passamos para o Daniel, Paulo e eu. Legal, Rodrigo. Primeiro eu quero agradecer aí o time todo envolvido aqui nesse debate aqui, Daniel, Paula, você, Rodrigo, o Vitor, que contribuiu aí. Eu acho que essa troca de ideia, essa troca de experiência é muito importante exatamente na construção aí de uma linha, de um desenvolvimento, é a evolução natural que a gente está sempre buscando. E quando nesse tema do CX, acho que já falei bastante, não vou ficar repetindo a questão de experiência, a questão de personalização, que acaba sendo muito importante, não só no mercado de saúde, mas em todos os mercados, né? E pegar até o gancho do que eu comentei lá atrás no questionamento da Paula, acho que foi comentado até agora pelo Daniel, né? Não, a jornada, essa experiência, a gente fala muito da experiência do cliente, né, o Customer Experience, e também olhar muito o interno, né, o atendimento, os processos, as outras jornadas que eu tenho para entregar uma experiência para a minha equipe. Como que eu me preocupo com a minha equipe, se eles estão com os skills corretos, se eles estão preparados para prestar esse atendimento da melhor forma possível. Então, e isso é onde exatamente entra a tecnologia, né? Que é o gancho que eu pego aqui. A tecnologia, ela é habilitadora para pegar todos os dados estruturados e todas as informações e trazer para que esse atendimento, essa interação seja o mais empática possível. Ou seja, como é que eu habilito a minha equipe interna a ter as ferramentas necessárias para prestar esse atendimento. Então, eu vejo isso como um ponto forte aqui de mensagem para a gente colocar. É o Customer Experience, mas também tem muito da experiência interna do colaborador aqui que vai prestar esse atendimento, ele tem que estar habilitado. E a tecnologia acaba contribuindo muito para isso. Acho que essa é uma mensagem legal que eu acho que vale a pena levar aqui desse debate. Perfeito, Glaucio. Super obrigado aí e esperamos ver você outras vezes aqui colaborando com a gente aqui. Legal, conte comigo. Obrigado aí, agradeço a associação aí também pelo convite. Estamos juntos nessa parceria aí. Beleza. Vamos lá, Daniel. Bom, muito obrigado. Queria agradecer o convite. Foi muito bom estar aqui esse finalzinho de dia com vocês. Acho que todos os desafios de CX dentro de um mercado são gigantescos e quando você fala de paciente, de saúde, os desafios são outros e bem grandes também. Eu acho que a gente tem um mar aberto aí de oportunidades para resolver, utilizando-se de tecnologia, utilizando-se de metodologia e principalmente o foco no cliente. Gostei muito de passar essas horas aqui com vocês.
me coloco à disposição para a gente poder bater um papo, conversar, trocar ideia. Eu acho que o que eu mais gosto de fazer dentro da minha profissão é poder trocar experiência dentro desse assunto, que eu gosto tanto. Então, fico à disposição, mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado. Beleza, Daniel. Super obrigado. Parabéns pelo trabalho que você tem aí, ainda mais êxito aí nos desafios, que não são poucos. Muito bom. Paula, suas considerações finais aí. Sempre, só agradeço, né, gente? Adoro vir aqui, os nossos bate-papos sempre trazem grandes conhecimentos e networking principalmente, então se conectem, se conheçam, né? Troquem figurinhas, é como o Daniel falou, ele está aqui. Glaucio, vem conversar com a gente, vem conversar com Ana, com o Vitão, mostra para a gente no que você pode nos ajudar, a gente vai buscar para ver também, sugira as outras empresas que façam o mesmo, né? E troca com quem está usando, com quem está experimentando, então... A Ana fala com o Daniel, o Vitor fala com o Daniel. O que eu mais gosto aqui da O2O é justamente essas conexões que a gente faz, que a gente traz para a mesa, não só uma questão de conhecimento, de conceito, mas de experiência mesmo, de trocar, de conseguir ver, eu usei isso, o que funciona melhor na saúde. Temos o caso aqui da Qualicorp, que está usando Gênesis, vamos falar sobre outros assuntos. Então, gente, só gratidão. Muito obrigado por participarem. Espero que muita gente veja depois. Eu sei que às vezes não dá para entrar, mas daí vai estar lá no YouTube. Curte, segue a gente sempre vai trazer networking, pelo menos do bom e do melhor, com muito conteúdo. E brigadão, Rodrigo, por ter puxado esse assunto e conectado os comitês. Vamos trazer mais comitês, fazer umas misturinhas aí boas, né? Tipo, principalmente com o setor de saúde, que precisa aprender muito com os outros comitês. Não, com certeza, Paula, super obrigado pela sua participação aí, pelos comentários, perguntas, e aí parabéns pelo trabalho que você também está fazendo e por encarar esse desafio que não é fácil nesse setor tão complexo, em transformação e com muita oportunidade pela frente. Concordo total contigo, temos que reeditar a dupla parceria aqui desses comitês de Health com CX e assim como também de outros na associação. Para mim ficou claro de mensagem final aí, o quanto de oportunidade, o quanto que está avançando, me surpreendi com muita coisa que eu escutei, que eu não esperava, mas o quanto está avançando e rápido, tudo de experiência do cliente e o quanto tem de campo e o quanto que eu, né, profissional da área e também aqui hoje estando no setor de fintech, temos aí aprender também bastante com o setor de saúde, aí para a gente trazer boas práticas e também estou sempre à disposição, assim como outros associados às trocas sempre. Muito obrigado aí a todos aqui que acompanharam, que assistiram, que estão assistindo em outro momento. Espero que vocês tenham curtido bastante. Curtam a página também, que é importante, os nossos conteúdos, a gente se vê. E, por mais importante, né, fiquem bem e se cuidem. Até um próximo evento nosso, um próximo webinário. Um prazer estar com vocês. Até logo. Me despeço aqui. Tchau, tchau.